Interpretando frases em japonês, nós pegamos uma frase completa em japonês e explicamos tudo o que está acontecendo por trás dela para você aprender palavras novas, estruturas novas e tudo mais. Então a frase de hoje que temos aqui é: Hajimete Nihon no gakkou ni kayou toki wa minna shiranai koto ga takusan arimasu. Quando se frequenta uma escola do Japão pela primeira vez, todos têm várias coisas que não conhecem, né? Então mais uma vez aqui, ó. Hajimete Nihon no gakkou ni kayou toki wa minna shiranai koto ga takusan arimasu. Nós começamos aqui com hajimete. Ele é usado junto com verbos para dar a ideia de primeira vez, tá? Por exemplo, eu já vou pular aqui algumas palavras. O verbo que nós temos aqui é esse aqui, ó, kayou. E ele tem um sentido de frequentar. Frequentar algum lugar, frequentar a escola, frequentar a faculdade, um lugar que você vai consistentemente, né? Então, quando eu falo hajimete kayou, dá a ideia de frequentar pela primeira vez, ok? Que é o que está acontecendo aqui. A diferença é que tem algumas palavras aqui no meio complementando a informação, tá? Então, o que a gente tem no meio aqui? Temos Nihon no gakkou. Nihon significa Japão e gakkou significa escola. Ok? Ok? Hajimete Nihon no gakkou ni kayou. Frequentar pela primeira vez escola do Japão. Partícula no da ideia que o que vem antes, o que vem depois pertence ao que vem antes, né? Então, a escola do Japão. Uma escola japonesa. Na tradução poderia pôr assim também. O lugar que a gente frequenta, né, com esse verbo, ele vem com a partícula ni. Tá? Então, temos aqui o verbo kayou. Se eu falar gakkou ni kayou, estou falando frequentar a escola. Daigaku ni kayou, frequentar a universidade. E assim por diante, né? É assim que a partícula ni funciona com esse verbo. Beleza? Depois nós temos aqui o toki. Esse toki dá a ideia de quando. A palavra toki significa literalmente tempo. Só que existe a estrutura, né, com ele, que dá a ideia de quando alguma coisa acontece. E aí temos a partícula wa, que indica o assunto principal. Então, falando sobre quando frequenta escola no Japão pela primeira vez, acontece aqui o que vem depois, tá? O que acontece quando frequenta a escola japonesa pela primeira vez? Minna shiranai koto ga takusan arimasu. Minna shiranai koto ga takusan arimasu. Começamos aqui com minna, significa todo mundo, ou todos, no sentido de todas as pessoas, tá? Aí temos aqui shiranai koto, significa coisas que não sabe, ou que não se sabe, né? O que nós temos aqui é o verbo shiru, que significa saber. Ele está na negativa, shiranai, que significa não saber. Koto significa coisas, fatos, né? Atos, o ato de, né? Então, aqui nós temos o conceito de frase adjetiva, que é quando o verbo está caracterizando a palavra. Então, quando eu falo shiranai koto, eu estou falando de coisas que não se sabe, tá? Então, todo mundo, minna shiranai koto ga, temos a partícula ga. Aí temos a palavra takusan, que significa bastante, muito, diversos. Muitos no sentido de quantidade de coisas, tá? E ele termina com o verbo aru, que significa
haver, estar, existir. Ok? Para esse verbo, a coisa que existe vem com a partícula ga, né? Então, se eu falar, por exemplo, kaban ga aru, eu tô falando, há uma bolsa, né? O que mais? Posso falar keitai denwa ga aru, há um telefone celular. Beleza? Keitai denwa ga aru. Da mesma forma, eu posso falar shiranai koto ga aru. Tô falando há coisas que não se sabe. E quando ele fala do jeito que tá lá, minna shiranai koto ga aru. Eu tô falando que todo mundo tem coisas que não se sabe. Aí você precisa lembrar que significado é diferente de tradução, né? Em português, não tem como expressar isso aqui com o verbo haver, né? Tipo, todo mundo há coisas que não se sabe. Talvez, mas aí tem que mudar outras coisas, né? Tipo, há em todo mundo coisas desconhecidas. Você tem que ficar adaptando. Mas a ideia é a mesma, né? Esse tem, que a gente usa no português, não necessariamente é do verbo ter no sentido de ter alguma coisa em mãos com você. É que alguma coisa existe, né? E aí a gente entra na questão que o japonês e o português são idiomas bem diferentes. Então, a forma de expressar as mesmas ideias nem sempre são com as palavras equivalentes ali entre os dois. Então, em japonês, shiranai koto ga aru. Tem coisas que não se sabe. Minna shiranai koto ga aru. Há coisas, tem coisas que nem todo mundo sabe. Ok? Então, o que ele está dizendo aqui na frase como um todo é que normalmente estrangeiros, né, quando começam a frequentar escolas japonesas, nas escolas japonesas tem muitos hábitos, muitas coisas, muitos acontecimentos que é um pouco mais incomum. Então tem bastante coisa nova ali, que é novidade, tanto para o aluno quanto para os pais do aluno. Beleza? Essa foi a nossa aula da série Interpretando Frases em Japonês. Bons estudos para você.